Esperamos que todos estejam bem. Já estamos em novembro, o penúltimo mês do nosso calendário. No mês passado, falamos sobre as manifestações culturais que acontecem ao longo do ano e desafiamos vocês a criar um mapa cultural. Vejam só alguns desses incríveis Cultural Maps. Recebemos muitas devolutivas e ficamos very happy em conhecer um pouco mais sobre vocês. E não é que percebemos algumas semelhanças nesses mapas todos? O Miguel escreveu lá naquele espaço de What I Play que ele gosta de futebol e games, da mesma forma que escreveu o Caio Vitor. E os dois moram em bairros completamente diferentes. O Miguel mora no Parque Jurema, o Caio Vitor mora na Vila Mesquita. Talvez eles nunca tenham se visto e gostam de brincar das mesmas coisas. Que tal um dia pensarmos em juntar toda essa galera, não é? Isso nos mostra que mesmo em lugares distantes uns dos outros e espaços físicos diferentes, podemos ter gostos iguais ou parecidos. E falando em espaços... Espaço? Ai, eu amo Space, with Spaceship! Não desse Space agora, Teacher Fê, mas de outros espaços, esses em que vivemos diariamente. Nossa home, nossa school, espaços no nosso bairro, na city, etc. Todos os locais de convivência possuem algumas regrinhas para serem seguidas. Vocês convivem bem com as regras? Tem algumas regras que vocês gostariam de mudar? A professora Eliane já falou sobre isso aqui no programa Saberes em Casa, não é mesmo? Já precisaram tomar decisões nesses lugares? Escolher as cores que vamos usar para pintar ou desenhar é uma decisão? Sim, é uma decisão. Assim como escolher o que vamos vestir e até para qual lugar iremos. Algumas vezes é necessário mudar de ideia e também insistir para que algumas regras que outras pessoas criaram sejam repensadas. Estou me lembrando da Amazing Ruby Bridges, que passou por algumas dessas situações quando tinha 6 years old. Verdade. Na cidade em que ela morava, New Orleans, nos Estados Unidos, no ano de 1960, ainda existia segregation, que era segregação racial. Pessoas brancas e pessoas negras não compartilhavam os mesmos espaços sociais, e isso também se estendia à escola. Na primavera daquele ano, Ruby foi uma das 6 crianças negras a passar no teste que determinaria se elas poderiam ir para a escola toda branca. 2 crianças decidiram ficar na escola antiga, 3 foram transferidos para a escola McDonough e Ruby foi para uma escola por si mesma. Ela foi, então, para a Elementary School William Friends. O pai dela não queria que ela fosse para lá, pois tinha medo de que a filha sofresse com preconceito. Mas sua mãe insistiu, dizendo que era sim necessário dar esse passo à frente, pois era importante para todas as crianças. No primeiro dia de aula, havia uma multidão pelas ruas da cidade. As pessoas jogavam coisas no carro da família de Ruby e gritavam sem parar. Na porta da escola, muitas pessoas diziam palavras de ordem, pois não queriam a presença dela. Ruby, com apenas 6 anos, precisou de escolta policial para frequentar a escola. Ela e sua família sofreram muitas ameaças. Mas Ruby entendia que tinha o direito de estudar naquela escola, pois ela era uma aluna como as outras e não aceitava essa diferença que existia por causa do tom de sua pele. Não só os pais das outras crianças não permitiam a entrada deles na escola, como os próprios funcionários se negaram a entrar na escola também. Ela poderia desistir, mas segundo um relato de Charles Burks, um dos agentes de segurança do governo na época, ela mostrou muita coragem, ela nunca chorou. Ruby sabia que precisava insistir para que aquela lei absurda que segregava os estudantes e não permitia que brancos
e negros frequentassem a mesma escola, não existisse nunca mais. Tudo começou a mudar quando a professora Barbara Henry decidiu ensinar Ruby sozinha, também lutando pelos direitos da Little Girl. Com o passar do tempo, os funcionários da escola foram retornando ao trabalho, assim como muitas famílias passaram a enviar seus filhos e filhas para as aulas. Nossa corajosa personagem de hoje não desistiu. E graças ao seu ativismo infantil, mais crianças negras passaram a estudar na William Frantz. Entendendo seu direito individual, Ruby ajudou o direito coletivo de todos. Suas decisões foram importantes para mudar a história daquela cidade. Hoje, a Ruby já é uma linda senhora. Ela tem 67 anos. Lá na escola em que ela estudou enquanto era criança, tem uma estátua em sua homenagem. Ela é fundadora e presidente de uma associação que promove os valores da tolerância, do respeito, a valorização de todas as diferenças e na luta contra o racismo. Como Ruby é linda e inspiradora. Tem a nossa total admiração. Todas as crianças têm direitos. Não só as aqui de Guarulhos, mas sim do mundo inteiro. Existe um órgão das Nações Unidas chamado UNICEF. E essa sigla significa United Nations International Children's Emergency Fund. Em português, Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância. Isso significa que essa organização tem como objetivo promover os direitos e melhorar a vida de todas as crianças em todas as situações. Em 1950, a UNICEF chegou ao Brasil apoiando as mais importantes transformações na área da infância e da adolescência. Participou de grandes campanhas de vacinação, de aleitamento e um dos maiores envolvimentos foi o movimento que resultou na aprovação do artigo 227 da Constituição Federal, que diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A UNICEF também contribuiu na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente e luta para promover o acesso universal à educação, entre outras ações também importantes. Trouxemos tudo isso no episódio de hoje para pensarmos juntos em como nossas atitudes podem mudar situações e até mesmo as leis, como aconteceu com a pequena Ruby naquela época. Ruby sempre diz que racism is a grown-up disease and we must stop using our children to spread it. Em português, seria algo como: o racismo é uma doença dos adultos e devemos parar de usar nossos filhos para propagá-la. O verbo to spread, em inglês, significa propagar, divulgar, espalhar. E esse será o nosso desafio para vocês hoje. Let's spread the Ruby history! O que você mais gostou da história de hoje? Que tal espalhar por aí? Você pode criar uma imagem, desenhar ou escrever sobre, fotografar e postar com a ajuda de adultos nas redes sociais usando as hashtags English Group, Inglês aos Saberes ou Saberes em Casa. E claro, também nos enviar no e-mail englishguarulhos@gmail.com. Let's spread! Vamos espalhar Ruby e boas histórias por aí. Bye bye, kids! See ya!
crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. O mês de outubro acabou e nós falamos um pouquinho no mês de outubro sobre as manifestações culturais, os direitos que nós temos de nos manifestar culturalmente. Nesse mês de novembro, nós vamos para outro direito, é o direito de ocupar espaços físicos e decisórios. Eu quero avisar para vocês que o programa de hoje está cheio de matemática. Primeiramente, nós vamos fazer uma malha quadriculada com a representação de uma parte do nosso bairro. Vamos lá? Muito bem, crianças, vamos lá. Essa é uma parte do meu bairro, ou melhor, o desenho da parte do meu bairro. Eu desenhei o mercado, eu desenhei o edifício onde eu moro, a rua, uma árvore, um outro edifício e o ponto de ônibus. Eu desenhei também a avenida e algumas nuvens no céu. Colori tudo para ficar bem bonito para mostrar para vocês. Vocês gostaram do meu desenho? Bom, mas vamos ao que interessa, a nossa malha quadriculada. Eu fiz 1, 2, 3 riscos na vertical, ou seja, de cima para baixo. Vocês conseguem ver esses riscos vermelhos? Pois é. Agora eu vou fazer os riscos na horizontal, da esquerda para a direita. E eu fiz mais 2 riscos. Isso totalizou numa malha quadriculada que é essa que você está vendo aí. Muito bem. Agora eu peguei uma canetinha, pode ser um lápis ou algo que você tenha na sua casa, e eu marquei as linhas. Então, esse espaço na horizontal eu vou chamar de A, o próximo eu vou chamar de B e o próximo eu vou chamar de C. Ficou A, B, C. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as colunas. Eu tenho 4 colunas. Então, a primeira eu vou chamar de 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho 3 linhas e 4 colunas. Depois, eu numerei as janelas. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta janela do prédio cinza. E do prédio laranja, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava janela. Tudo bem? Então vamos brincar. Vamos para a nossa primeira pergunta. Qual a linha e coluna está o ônibus? Pronto, já pensou? Então vamos lá. O ônibus está na linha C, coluna 4, C4. Vamos para uma próxima localização. Em quais, porque é mais de uma, em quais linhas, em quais colunas está o mercado? O mercado está na linha B e na linha C da coluna 1. Então, B, C, 1. Qual a linha e coluna está localizada à 5ª janela do edifício cinza? Está na linha A, coluna 2. Gostaram? Agora nós vamos para a história do Zezinho. Ela conta história e nunca para de inventar. Vem uma história. Ela conta história e nunca para de inventar. E vem uma história aí. Uau! Vem uma história aí.
que aconteceu no sítio do seu Zezinho? Seu Zezinho tinha um sítio e lá no sítio tinha muitos animais. Quando os vizinhos falavam do sítio e dos seus animais, todos gritavam: ia, ia, oh! Certo dia, a galinha do Zezinho botou ovos amarelinhos. Botou 1, botou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois de algum tempo, nasceram os 10 pintinhos. Tão logo puderam sair andando, a dona Galinha deixou seus 10 pintinhos passearem. Seu Zezinho ficou de longe, olhando tudo. 10 pintinhos foram passear atrás de um monte para brincar. Mas quando a dona Galinha foi contar, só 9 pintinhos tinham voltado de lá. O que poderia ter acontecido? 9 pintinhos foram passear atrás de um monte para brincar. Mas quando a dona Galinha foi contar, só 8 haviam voltado de lá. E assim aconteceu sucessivamente com todos os pintinhos. Todas as vezes que a dona Galinha iria contar de novo, estava faltando um pintinho. Até que não voltou mais nenhum. O desespero tomou conta da dona Galinha, que se pôs a chorar. Cadê os meus pintinhos que estavam aqui? Seu Zezinho, vendo o desespero da dona Galinha, correu para ajudar. Mas olha que surpresa! Os pintinhos estavam brincando de esconde-esconde. E assim, para os braços da dona Galinha, todos os pintinhos voltaram de lá. 5 macaquinhos. 5 macaquinhos pulando numa cama. Um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou para o médico e ele disse: nada de macacos pulando no colchão. 4 macaquinhos pulando numa cama. Um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou para o médico e ele disse: nada de macacos pulando no colchão. 3 macaquinhos pulando numa cama. Um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou para o médico e ele disse: nada de macacos pulando no colchão. 2 macaquinhos pulando numa cama. Um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou para o médico e ele disse: nada de macacos pulando. Um macaquinho pulando numa cama e caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou para o médico e ele disse: nada de macacos pulando no colchão. Você conhece aquela brincadeira de esconde-esconde? Pois é, agora nós vamos esconder números. Vou mostrar como funciona. Olha essa conta. 5 menos ponto de interrogação igual a 3. Você sabe qual é o número que está escondido atrás do ponto de interrogação? Vamos tentar descobrir. Se eu tiver 5 bananas e eu tirar uma banana, eu fico com 4. Será que é o número 1 que eu tenho que colocar ali? Acho que não. E se eu tirar mais uma banana? 5 bananas, eu tirei 2. Vamos contar quantas bananas ficaram sem o risco? 1, 2, 3. Então eu descobri o número escondido. É o número 2. Porque se eu tenho 5 bananas, eu subtraio 2, eu fico com 3. Então 5 menos 2 igual a 3. Vamos descobrir o próximo número escondido? Agora eu tenho o número 4, subtração, um número escondido e o 2. Eu vou deixar você pensar qual será o número que está escondido atrás do ponto de interrogação. Qual é o número que subtraído de 4 é igual a 2?
É o número 2. 4 menos 2 igual a 2. Vamos para a próxima. 6 menos. Qual número será? É igual a 2. O número escondido é 4. 6 menos 4 igual a 2. O próximo número é 1. 1 menos. Número misterioso igual a 0. Que número será esse? É o número 1, porque 1 menos 1 igual a 0. Agora eu quero pensar num desafio juntinho com você. Eu vou escolher o número 7. Para ficar mais fácil, eu coloquei 7 maçãs. Dessas 7 maçãs, eu vou subtrair 2. Vão sobrar 5. Então, 7 menos 2 igual. Eu risquei 2 maçãs. Sobraram 5. Isso significa que 7 menos 2 igual a 5. Agora, eu vou esconder o número 2 e vou desafiar alguém da minha família. Chegou a hora da nossa proposta do dia. Além das letras, proposta do dia. Data: 3/11, 3 de novembro. Vamos brincar de esconder números? Desafie alguém para descobrir o número que você escondeu, assim como foi apresentado no programa. Marque a hashtag Saberes em Casa e @portalSE. O programa Além das Letras vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sempre falo bom dia, mas eu sei que tem pessoas que assistem o programa em diversos horários ao longo de um dia. O importante é que são todos muito bem-vindos ao Desafio do Dia. Hoje, primeiro programa do mês de novembro. Antes de começarmos, a Pro precisa explicar uma coisinha para vocês. Nós não tivemos no último programa do mês de outubro aquele quadro que vocês sempre esperam muito, que é o Estou de Olho em Vocês. Eu sei que existe uma expectativa muito grande, todo mundo quer ver as atividades sendo compartilhadas aqui no programa. E ninguém vai ficar sem ver tudo que foi lindamente produzido por vocês no mês de outubro. O que aconteceu foi o seguinte: quem prestou atenção nos programas da semana passada deve ter ouvido a Pro falar assim: chegamos na sexta-feira. E não era sexta, era segunda. Ou colocando a proposta do desafio da semana em plena segunda-feira e não na sexta, como nós tínhamos deixado combinado. A Pro, quando ela grava os programas, não é ao vivo, né? Então, quando a Pro grava os programas, a Pro grava a semana inteira. Então, eu já gravo o programa da segunda, da quarta e da sexta, de acordo com um cronograma que as pessoas responsáveis aí pelo programa organizam. E aí, nesse cronograma, o dia 15 de outubro, a sexta-feira, a Pro gravou o programa. A Pro deixou até uma mensagem lá para os professores, né, pelo nosso dia. Só que aí, dia 15, não ia ter programa.
Então, tudo que eu tinha gravado naquela semana, para que nós não perdêssemos as informações, eles passaram para os dias seguintes. Então, teve algumas datas lá que ficaram um pouco bagunçadas. Mas as propostas estavam todas lá, bem organizadinhas, para que vocês pudessem continuar investigando. Então, foi só uma questão de data ali, algumas coisinhas na fala que ficou um pouco complicado, porque era sexta que eu falava e o programa estava na segunda, mas deu tudo certo. Então, para não criar essa confusão toda com o fechamento dos programas do mês, nós teremos o fechamento hoje, no nosso primeiro programa do mês de novembro. E aí eu explico um pouquinho para vocês qual será o assunto que nós vamos explorar agora. Já estamos pertinho do final de ano, ainda temos algumas coisas por aqui sim, mas já estamos caminhando para o encerramento de mais um ano juntinho aqui com cada um de vocês. Então agora já vamos começar olhando com muito carinho, acompanhando. Vocês arrasaram mais uma vez. Queria aqui agradecer imensamente às escolas. Eu recebi propostas onde os professores se organizaram, cada criança gravou um pedacinho de um vídeo, montaram um mural lindo com todos os avatares da escola. Então ficou muito legal e a gente acompanha um pouquinho de tudo isso a partir de agora, porque eu estou de olho em vocês. Arrasaram mais uma vez, como os compartilhamentos ficaram lindos. Eu amei. Agora, se vocês perceberam com bastante atenção, eu não mostrei no quadro Estou de Olho em Vocês os vídeos. Lembra que nós tivemos uma proposta para que vocês pudessem ser youtubers por um dia e planejar o roteiro de gravação como a Pro faz aqui nos programas toda a semana. Então, para isso,
Eu sei que vocês estavam ansiosos, então nós temos lá a proposta de que alguns vídeos vão receber a minha visita, os meus parabéns pessoalmente. Mas eu preciso da ajuda de vocês, galerinha. Foram muitos vídeos, a Pro recebeu muita coisa. Foi bem difícil fazer uma seleção, mas essa seleção agora está disponível no formulário que vai ficar lá no portal do programa Saberes em Casa. E aí, eu quero ver quem aí vai me ajudar fazendo uma votação. Levanta a mão. E aí, a partir dessa votação, eu vou colocar lá os trechos, alguns links. Vocês vão acessar esse link, vão assistir um pedacinho do vídeo da criança ou da escola que me enviou. E aí, vocês vão votar, tá bom? Eu vou compartilhar os resultados com vocês e aí a gente conta aqui no programa quem serão as 5 crianças aí que vão receber a visita da Pro. Tá bom? Então, a segunda parte já vai ser o nosso desafio já, né? Porque preencher um formulário, aquele formulário que vocês sabem bem como funciona. Vocês vão procurar lá no portal do programa Saberes em Casa o link do formulário. Naquele mesmo lugar onde a Pro deixa a cruzadinha, onde a Pro coloca imagens para vocês. Então, na parte do desafio do dia, tem um link para que vocês possam fazer a votação. Tudo bem? Essa votação, ela fica disponível até o dia 15 de novembro. Depois o formulário é encerrado, aí não pode mais votar, tá bom? E só para esclarecer todo mundo, os vídeos que estão lá, eles atenderam todos aqueles critérios que eu coloquei no planejamento, no desafio. Porque senão eu recebi vídeos de 5 minutos, eu recebi vídeos que quase eram um bloco inteiro do desafio do dia. Mas o desafio mesmo era organizar as informações naquele tempo bem curtinho e por isso o planejamento era tão importante. Tá bom? Se o seu vídeo não está lá, não quero ver ninguém triste. Tá bom? Se eu pudesse, eu sairia daqui agora, visitaria todas as escolas para conhecer vocês pessoalmente. Ainda não podemos, né? Mas quem sabe o ano que vem aí, com todas as coisas já bem mais tranquilas, a gente não consegue essa visita e eu não vou conhecer vocês lá na escola. Então, não quero ninguém triste, tá bom? Se o seu vídeo não está lá, apoie o seu colega, analise o vídeo dele e votem. Eu quero todo mundo votando lá com bastante capricho, tá bom? Dito tudo isso, compartilhada todas as informações, só para vocês já irem se preparando, no nosso mês de novembro, vamos falar dos direitos que nós temos de ocupar espaços. Espaços públicos e privados possuem diferenças. O nosso comportamento nesses espaços também muda. O jeito de nos vestir, o jeito de nos comunicarmos, as diferentes formas de expressão, elas estão presentes em muitos locais e nós vamos investigar um pouquinho de tudo isso ao longo do nosso mês. Vamos falar também sobre o espaço virtual, um espaço que cresce cada vez mais, porém não pode ser considerado totalmente seguro. Para que essa segurança ela aconteça, as nossas atitudes, o nosso comportamento, mesmo considerando o ambiente virtual, ele precisa ser bem adequado. Ele também vai ser explorado. Localização no espaço, exploração do espaço ao longo do tempo, brincadeiras que eram feitas no passado e que hoje acabam não acontecendo mais por falta de espaço. Temos diferentes tipos de espaço, o espaço geográfico, o espaço sideral. Então, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso já a partir do nosso próximo encontro. Eu vou ficar aqui à sua espera. Até mais!